No vídeo de hoje você vai ter a resenha criativa do livro As Ideias Têm Consequências, do Richard River. Olha ele aqui, vem! Fala, sábio! Milena Aquino, de volta para fazer uma resenha criativa nesse canal. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve e vem comigo que eu vou semanalmente falar sobre livros de leitura e uma vez por mês eu trago a resenha criativa de um livro que eu li no mês. Esse vídeo é o vídeo que vai falar sobre o livro que eu li no mês de março. Simbora! Primeira coisa que eu falo sobre o livro aqui no canal para facilitar a resenha. Coloca aqui para mim, ó, editor. Tema central do livro. Tema central do livro, gente, é o seguinte. O Richard River estava numa época, no pós-guerra, e aí ele viu ideias circulando em volta dele. E aí ele escreveu. Ele escreveu e falou, olha só, existem ideias que estão aqui à minha volta e eu estou vendo. E essas ideias vão ter consequências? É isso. E você pode estar se perguntando, Milena, quais são essas ideias? Eu vou dizer para você, uma a uma, aqui, conforme a minha leitura. Primeira ideia, ele falou, paira sobre nós uma ideia, que é o nominalismo. Paira sobre nós outra ideia, que é o pragmatismo, que é o materialismo. Paira nessa época essas ideias. E aí, essas ideias desprezam algumas coisas, no meu ver, disse o Richard River. Quais eram esses desprezos? Desprezos do cavalheirismo, desprezo do espiritual, do transcendente, do que está em outras dimensões. E isso vai ser cobrado de nós. Desprezo também do pensamento, do método socrático de analisar as coisas. E aí o homem está se inflando. Está inflando o seu ego e isso vai ser cobrado. E isso tem uma consequência. Esse é o tema central do livro, é isso que o Richard vai falar. Ele levanta o problema e vai falando sobre cada uma das ideias. E no final ele faz uma proposta. No final ele faz um chamado. Na introdução do livro você já vê ele falando assim, eu tenho um desafio para você. No final ele fala assim, a proposta é, o chamado é. E eu já vou te falar aqui agora, qual é a proposta do Richard River? Vem comigo, a proposta é, você, ser humano, que vai me ler, você que ser humano, que vai ter acesso a essa obra, você pode fazer a sua educação diferente. Você pode voltar o seu olhar para o princípio onde havia o verbo. Um verbo, a propósito, com letra maiúscula. Gente, que livro! Sério mesmo. Um livro que faz você, como ele mesmo diz, olhar para o passado e ver as minutas e olhar para o futuro e ver uma tela onde pode ter consequências, mas se você se reafirmar e atender ao chamado dele, você pode se ajustar. Eu vi isso tudo é o tema central, de forma simples, isso aqui é o livro para você. Mas, para não ficar nas minhas palavras, eu vou te dizer, a partir de agora, frases dele. Foca aqui comigo. Tô aqui agora na página 29 e vou falar aqui para você. Olha bem, se atenta. Como recuperar a integridade intelectual que torna os homens aptos a perceber a ordem e os valores? Tô aqui eu na página 29, presta atenção nisso. Veja, em última análise, o nosso problema é o seguinte. Como recuperar a integridade intelectual que torna os homens aptos a perceber a ordem de valores? No início do livro, essa frase para você. Veja bem, todo aquele problema das ideias mexeu na ordem das coisas. Os valores foram mudando. Sábio, olha aqui essa outra frase. Vitórias contra a ordem natural da vida cobram pagamentos inesperados. Qual é a ordem natural da vida? A ordem natural da vida é estar tudo caminhando onde o homem
cavalheiro, forte, fortaleza, se ergue e protege a mulher, que segundo ele é a sacerdotisa do lar. Essa é a ordem natural. Mas, quando ele viu isso saindo do lugar e viu a desordem começando, ele sinalizou e falou, olha, veja, isso vai ter cobranças inesperadas. Tenho agora uma frase da página 185 para você e para o seu coração. Veja, se o mundo quiser permanecer cosmo, teremos de pôr em prática aquela lei segundo a qual, no princípio, era o verbo com letra maiúscula. Agora, página 90, uma frase que tocou muito meu coração. Veja, acompanhe aqui comigo. Quem se atreva a sugerir hoje que o trabalho é um mandado divino se torna alguém impopular. Ele estava vendo um cenário onde estava tudo muito material, estava tudo muito pragmático, a tecnologia para ele crescendo e mudando. E ele, cara, gente, vamos olhar. O nosso trabalho tem um quê transcendente, tem um quê espiritual, tem um quê divino. Por que que a gente não olha para isso? Por que que isso foi diminuindo? Que ideia é essa? Gente, tudo é espiritual. Tudo tem dimensões para ser analisado. Nada é só meramente concreto aqui deste reino material. Gente, essa ideia de que nós não somos seres espirituais nem divinos, na época de Richard River, atormentava a mente dele e ele escreveu sobre. E agora, eu já falei sobre o tema central do livro, já te dei frases sobre o livro, frases do autor. Eu queria agora te pedir o seu like, dá o seu like nesse vídeo. E eu quero te dizer, aí na descrição você tem um link que dá acesso para você comprar esse livro que eu tô falando. Fazendo isso, você ajuda o canal nesse link, vai lá. Simbora agora, vamos pro terceiro passo. O terceiro passo é aquele onde eu digo, gente, sabe, é verdade esse livro na minha vida ou na vida de alguém? Eu posso olhar? Gente, eu posso olhar. É verdade. É verdade? Sim. Tem uma ideia lá muito forte que ele coloca, né? Que a mulher foi cada vez mais tirada do centro da humanidade e ela foi buscando o status de igualdade com o homem. A mulher em si, a espécie, né, o gênero, e aí ela foi buscando igualdade com o homem e aí ela foi se esquecendo de ser a sacerdotisa do lar. E isso tem consequência, gente, isso tem consequência e ele já via isso e eu vejo isso hoje também. Seguinte, nessa parte da resenha a gente já tá no terceiro passo onde eu explico o livro e por último falta o quê? O quarto passo. O quarto passo é, e daí este livro na minha vida? E daí este livro na minha vida que eu resolvi aceitar o desafio que ele propõe, a proposta que ele indica, o chamado que ele faz. Milena, mas qual seria esse chamado? O chamado é, vou cada vez mais me educar para direcionar a minha vida para as virtudes, onde, isso mesmo, onde eu olho o verbo, o divino, o transcendente, o espiritual, o eterno, o simbólico. É sério, ler este livro em março de 2023 me abriu o olho cada vez mais para o ser espiritual que eu sou. E você, sábio, e você, sábia, o que você vai fazer com esse chamado? Ele fez em 1964, 63, por aí, e eu tô te fazendo agora. E daí esse livro na tua vida, e aí essa resenha na sua vida. Primeira coisa que você pode fazer é comprar um livro e ler e ter a sua impressão e fazer a resposta ao chamado dele. Ou não. Você pode fazer isso. Eu tô te dizendo o meu e daí. E eu tô aqui para te ajudar. Inclusive, se você quiser a minha ajuda para ler esse livro de Richard River, eu tenho uma mentoria para você ler um livro em passos, passo a passo, com foco em melhorar o seu ser.
Sério mesmo, tudo tá no link da descrição, você pode clicar e falar comigo, Milena, eu quero ler livros como você lê. Eu quero entender esses passos para ajudar o meu ser, a minha intelectualidade. Gente, o intelectual não é para ficar só na academia. O intelectual é para viver a vida em todos os lugares. E você pode, cada vez mais, se melhorar na sua intelectualidade e responder ao chamado do Richard River. Eu disse sim. Simbora. Se você quiser, se você chegou até o fim deste vídeo, coloca aí pra mim, hashtag rumo ao verbo, que eu vou entender que você vai atender ao chamado do Richard River e vai se deixar ser tocado pelo verbo. Beijo, fique bem, eu tô bem. Até a próxima resenha criativa desse canal. Beijo, tchau!